por que ele faz isso? Porque ele tem o segundo estágio, são apenas 5 estágios. Esses estágios que eu estou comentando aqui, eles se chamam kleshas na tradição da yoga, que são os liames, os apegos ou as causas da dor, as causas do sofrimento. E a segunda instância desse processo psicológico é: eu busco prazer e eu rejeito a dor porque eu sou o percebedor, o que tem sensação, o que quer buscar a felicidade. Existe algo separado do outro que busca para si. Se ele não se visse separado, ele não buscaria algo para si, ele buscaria algo para todos. Mas como ele se identifica como separado da vida, ele quer buscar para si esse prazer. E ele quer rechaçar de si essa dor. Então o que acontece? Nesse estágio aqui, que se chama asmita na tradição hindu, existe um senso de separatividade, um senso de eu, um senso de um ente que está em relação com o mundo e é diferente daquele mundo. Ele é algo apartado do mundo, que experimenta e que não quer nada de dor para ele e apenas buscar a sua própria felicidade, o seu próprio prazer. Então é um senso de identidade ou um senso de separatividade. Ele é separado dos demais. Pelo senso de separatividade, por identificarmos como únicos e como diferentes e como separados dos demais, a luta se desenrola através daqui. É o segundo estágio da consciência humana, quando se identifica separada dos demais, ela não quer se desfazer do prazer e quer afastar qualquer dor para si e, por consequência, nesse processo está em luta constante na vida, num processo de autoafirmação e de busca para si. Mas o que causa esse senso de separatividade? É o primeiro estágio da tradição da yoga, em termos de consciência humana, escrava da dor, inserida no processo vital, é a sua ignorância fundamental. O termo, em sânscrito, se chama avidya. Vidya é conhecimento direto. Avidya é o desconhecimento, é a ignorância da sua natureza primordial, da sua natureza essencial. Então, avidya, que é esse processo, é a ignorância fundamental do que é o ser humano e o que é a sua própria natureza. É uma natureza divina, é uma natureza plena, cheia de potencialidades ilimitadas e que, por não saber-se ilimitada, por não conhecer-se plena, por não entender o seu fundamento divino na economia da natureza, ele não se conhece, não se concebe como algo intrinsecamente uno com a natureza toda, com a vida que o cerca, com as pessoas, com as ideias, com os animais, com a natureza que o cerca, com tudo o mais. Logo, da ignorância fundamental, nós temos automaticamente o primeiro senso de separatividade. Por ignorarmos que somos divinos, nós automaticamente concebemos a separatividade. Eu não me vejo uno com os demais, eu não me vejo integrado com os demais. Nós podemos ser nós podemos ser diferentes uns dos outros, mas de fato nós estamos apenas habitando um único mar de vida, um único mar de consciência, e esse mar único, essa vida única, permeando a tudo, não, se realmente vivida, não nos permitiria identificar como algo separado, como algo em oposição ao resto. Como nós não concebemos a nossa natureza imersa na grande natureza universal, na grande natureza planetária, nós nos identificamos separados. E uma vez não concebidos como íntegros, harmônicos, inteiros e plenos e vivendo a vida de todos ao mesmo tempo, nós concebemos essa separatividade e daí para frente todo o resto
acontece inevitavelmente. Se eu sou separado, eu quero prazer para mim. Se eu sou separado, eu não quero a dor para mim. E se eu estou lutando para manter o prazer e lutando para rejeitar a dor, eu logo estou enredado na vida, buscando a minha própria satisfação, muitas vezes em oposição à satisfação do outro. A satisfação da própria vida, a completude de todos os núcleos de consciência que são os outros da nossa vida, os nossos parentes, os nossos semelhantes, os animais, a natureza como um todo, os sistemas viventes, em qualquer nível que ele esteja. Então, desses 5 passos, nós vemos a natureza psicológica do homem, por não conhecer a sua essência fundamental, dar lugar a estágios psicológicos que o levam a competir, a lutar, a defender-se, a atacar e a lutar, e ele se enredando nisso apenas causa dor, conflito, não só para ele, como para todos os demais em volta. Então, essa é a noção do esqueleto fundamental do processo da yoga que leva o ser humano, a partir de da diminuição desses estágios da psique humana, voltar ao estágio de sabedoria plena para que ele possa voltar a ser harmônico com o todo e deixar de causar sofrimento tanto para os outros como para si mesmo. Essa é a natureza psicológica dos homens. Será que a gente pode enxergar esse processo na nossa vida humana? Existe uma forte tendência para o ser humano ocidental de elevar o sofrimento, de endeusar o sofrimento a partir da nossa tradição, pois colocamos aquele ser pregado numa cruz para sofrer por nós. Engraçado isso, né? Só que no Oriente a tendência é um pouco diferente. Eles dizem, não, isso é karma dele. E isso foi ele que plantou, ele que colha, o problema é dele, e ele racionaliza, ele se afasta um pouco do problema em termos de coração, de compaixão, e ao objetivar, isso não é meu, não quero saber, ele ignora também a sua comunhão com os demais e diz, isso é karma dele. O oriental não endeusa o sofrimento, mas ele diz que já que não é dele, não lhe cabe se intrometer e ele deixa para lá. É uma má compreensão do processo vital da comunhão que nós fazemos, né, como seres humanos de uma única vida. E esse ponto, o Dalai Lama, no budismo, ele nos coloca uma reflexão muito interessante. Não existiria uma dor que fosse individual. O indivíduo pode sentir dor, mas ele não sente a única dor existente. Ele não sente uma dor única. Ele sente a dor que é humana. Então, o Sr. Dalai Lama, argumentando que, mesmo em termos democráticos, nós não podemos parar na dor pessoal, porque, por simples democracia, a dor da coletividade é mais importante do que a dor de um só. Então, se voltarmos a nossa atenção e a nossa compaixão para a dor humana, por excelência, alguém acha que a dor de perda de um filho que morreu é diferente do brasileiro para o americano, para o africano ou para o japonês? É dor. É uma perda. Esse sentimento não é de uma pessoa. Esse é um sentimento humano, por excelência. E então o Sr. Dalai Lama, ele diz, a dor do todo é o fundamento. Ela existe. Então ela é mais importante do que a minha. Então vamos entender a dor em mim, para que possamos diminuir a dor na humanidade. O foco individual serviria só para a compreensão dos processos da dor, para que pela compaixão nós pudéssemos resolver a dor do outro que sofre e que a coletividade como um todo sofre. Então existiria a dor humana, que ela também está presente no indivíduo. Então ele usaria o indivíduo para entender a dor humana e daí sim resolver o problema de uma vez por todas. E foi o que ele fez, né, em alguma medida, e assim a tradição budista mostra que Siddhartha Gautama foi, ao enxergar pela primeira vez a dor humana,
e ele não havia conhecido anteriormente, ele foi tentar resolvê-la por completo, trabalhando em si, buscando em si, para entender a dor do outro e por compaixão ao outro ele buscou a solução do problema e se tornou um iluminado, um ente iluminado para a solução dos problemas, da dor, do sofrimento. E no budismo, já que estamos falando de budismo, mencionando o Dalai Lama, nós temos no budismo tibetano, na linha Gelugpa, uma classificação dos níveis de sofrimento para a psique humana.